Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos então iniciar aqui a nossa pequena reunião. Quando eu digo pequena, é mesmo pequena porque a nossa intenção não é de todo estarmos aqui a explorar estas duas temáticas, porque isto dava para anos de conversa, não é? E de estudo, e de análise, e de exploração. Pronto. Aqui a ideia é só mesmo sensibilizar-vos um bocadinho para esta questão. Os que trabalham com crianças aqui na igreja, tanto nas classes infantis como nos clubes, mas claro, todos nós, acho que é importante cada vez mais nós termos ferramentas, conhecer e capacitar os membros de igreja, porque cada vez mais também nós temos crianças, jovens que se enquadram nestas perturbações de comportamento e por isso a igreja, creio eu, cada vez mais acredito que tem esta responsabilidade de informar e formar os seus membros, porque todos nós somos responsáveis pelas crianças, não é? Não são só as classes infantis, não são só os clubes, mas todos nós temos a responsabilidade de acolher bem as nossas crianças em qualquer contexto. E, portanto, informação trabalhada é conhecimento e essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Pronto, a Ana, ela dispensa apresentações quase, mas eventualmente para quem esteja assim de novo, que não a conheça tão bem, dizer que a Ana, ela é uma amiga nossa, é uma filha da casa, cresceu também aqui em Aveiro e já colaborou bastante connosco em diversos contextos, em especial nos clubes, e neste momento então ela é formada em Educação de Infância, em primeiro ciclo, e neste momento então ela é professora do primeiro ciclo no nosso colégio adventista em Oliveira do Douro e portanto ela vem aqui falar não como especialista, mas como alguém que no seu dia-a-dia também contacta e trabalha com estas questões, com estas problemáticas, e por isso vem aqui partilhar connosco um bocadinho daquela que é sobretudo a prática, porque parece-me também que isso é mais importante propriamente do que a teoria, não é? Porque essa nós também a podemos ir buscar a qualquer sítio, mas sobretudo aqui com exemplos práticos daquilo que nós podemos fazer então com crianças, tanto aquelas que se enquadram então no espectro do autismo, e esta é uma coisa também que nós precisamos de mudar um pouquinho, em vez de dizermos crianças autistas, dizer crianças com autismo ou que se enquadram no espectro do autismo, porque muda um bocadinho aqui a questão do estereótipo. E depois também crianças então que apresentam PHDA, que é a sigla para perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que normalmente andam a par. E pronto, e já temos aqui muita coisa para falar, eu vou-me calar e vou dar a palavra então à Ana. Ana, obrigada, está bem? E força. Vamos começar então com uma oração, pode ser? Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos teres trazido bem para aqui. Senhor, obrigado por esta oportunidade de aprendermos mais como ajudar as crianças com algum tipo de perturbação. Te peço agora, Senhor, que sejas com cada pessoa que aqui está, que possa entender e que fiques também comigo para que me possa fazer entender. Capacita-nos, dá-nos um bom momento, é tudo o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Trabalhar com crianças no século XXI, porque isto parecem duas, vou pôr entre aspas, doenças do século. Cada vez mais nós ouvimos, esta criança tem déficit de atenção, esta criança tem hiperatividade, esta criança é uma criança com autismo. E para a frente nós vamos ver os termos que podemos aplicar de forma mais correta. E tudo isto são termos que parecem existir e ser aplicados cada vez mais no nosso dia-a-dia. Mas será que eles são irreverentes? Será que eles são mal educados? Será que eles não têm interesse? Será que isto tudo
se reflete nestas perturbações, e é isto que nós vamos ver um bocadinho hoje, está bem? Antes de mais, eu gostava de vos alertar para o facto de que também está tão na moda falar da educação positiva e da educação consciente. E é isso que nós estamos a fazer aqui um bocadinho, estamos a tomar consciência de como podemos agir, como podemos lidar com certas crianças. Mas a educação positiva e a educação consciente não têm nada a ver com permissividade. Sermos permissivos e permitirmos que as crianças façam tudo o que querem, onde querem, dizer sempre que sim em todos os momentos, isso não é educação positiva, isso não é educação consciente. Mas então vamos lá, vamos abordar um bocadinho sobre a perturbação de hiperatividade ou déficit de atenção. E a sigla para esta perturbação é PHDA, pelas iniciais de cada uma das palavras. E então o que é isto? Será que é só ser muito mexido e não prestar atenção a nada? E então estas perturbações regem-se por um manual e são diagnosticadas através de um manual, que é o DSM-5, que foi o último que saiu em 2013. E para diagnosticar este tipo de perturbações, nós precisamos de recorrer a especialistas que irão fazer testes, e através de testes escritos, testes através da observação, e então caracterizam, esses especialistas caracterizam a perturbação, o PHDA, como um conjunto significativo de alterações comportamentais, nomeadamente desatenção, hiperatividade e ou impulsividade. Mas o que é que nós sabemos sobre o PHDA? Tem uma incidência de 5 a 8% em crianças com idade escolar. É muito difícil diagnosticarmos esta perturbação em crianças em contexto pré-escolar. Ver uma criança a saltar num sofá com 3 anos, 4 anos, poderá ser um comportamento aceitável, não é? Mas ver uma criança com 10 anos a saltar no sofá insistentemente que não para, poderá ser um indício de que se pode ter que ir investigar. Claro que não é um só dado que me vai dizer, olha, esta criança tem déficit de atenção ou esta criança tem hiperatividade. Não é apenas um que nos diz que terá. É mais comum no sexo masculino e estava há bocadinho a Lília a perguntar se, com o passar do tempo, o facto de serem mais agitados se acalma. Sim, Lília, acalma, ok? Os estudos dizem que sim, que tende a acalmar. Contudo, a falta de atenção, se também não for trabalhada, pode manter-se, está bem? Há possíveis causas, a hereditariedade, substâncias ingeridas na gravidez, problemas familiares e sociais, como ambientes tóxicos, uma dieta alimentar pobre e muitas outras causas que existem para esta perturbação. E há vários tipos de déficit de atenção e de hiperatividade, PHDA. Podemos ter indivíduos do tipo impulsivo e hiperativo, podemos ter indivíduos do tipo desatento e podemos ter indivíduos mistos, ou seja, que tanto estão desatentos como têm a parte hiperativa e impulsiva. Normalmente o desatento é mais comum nas meninas e os outros dois são mais comuns no sexo masculino. No entanto, vocês podem ter meninos que são diagnosticados ou crianças na família que são diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade e dizem, mas ele está sempre quieto. Lá está, ele não é do tipo hiperativo impulsivo, ele pode ser do tipo desatento. E são vários fatores que podem desencadear estes tipos. Mas então, esta perturbação tem um grande impacto no dia-a-dia. Imaginem uma criança, e falo agora como professora, não é? Um menino que tenha, uma menina que tenha déficit de atenção e hiperatividade,
que está constantemente, não tem materiais adaptados a ele, não percebe algumas coisas que se passam à volta dele, porque está sempre, como se costuma dizer, no mundo da lua, não é que nós muitas vezes dizemos, e não há preocupação de adaptar tarefas, de adaptar momentos àquela criança. E então imaginem esta criança no final do dia, em que não percebeu nada do que aconteceu no dia dele, os amigos na escola provavelmente até disseram: estás sempre com a cabeça na lua, ou o professor disse: estás sempre com a cabeça na lua, ou os amigos até começam a pô-lo um bocadinho de parte porque ou está sempre irrequieto, ou porque não os deixa concentrar, ou porque está sempre a fazer algum momento, com alguma atitude que os amigos já não é adequado para aquela idade. E isto tem o seu impacto no dia-a-dia, quer seja em casa, quer seja no ambiente escolar. E temos aqui algumas frases comumente ditas, aqui não dá para ler, mas eu vou-vos dizer, comumente ditas sobre a desatenção. Quando um miúdo ou uma menina estão desatentos, parece que não ouve o que lhe diz, perde os objetos importantes. É muito comum, e quem trabalha com crianças, monitores ou pais, já se deve ter apercebido que crianças com déficit de atenção e hiperatividade ou não trazem para os clubes o que nós pedimos porque se esqueceram, porque não deram o recado, porque aquela não era a prioridade dele naquele momento quando dissemos. Comumente também dizemos: está sempre com a cabeça na lua, não se lembra das regras e rotinas, tem uma velocidade de trabalho normalmente um bocadinho mais lenta do que os outros meninos, que chamamos tipicamente normais, não é? Que seja a normalidade no meio disto tudo. Todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E então estas crianças, normalmente a velocidade de trabalho é um bocadinho mais lenta e recusam-se a fazer e a iniciar as tarefas, porque tarefas que não sejam estimulantes, tarefas que exijam esforço, eles ou não querem começar para não terem o trabalho, ou demoram-se a fazer, ou recusam-se mesmo a fazê-las. E distraem-se com estímulos irrelevantes, uma parede branca, uma mosca que passou, um lápis que está em cima do outro na mesa, uma borracha que até tem uma pintinha preta, coisas que para nós, se calhar, já não nos causa a distração, para estas crianças é o uau, não é? Tudo aquilo é um mundo. Com aquela mosca ele podia, aquela cabeça podia andar ali a girar, não é? E isto são certos aspectos que nós temos de ter em mente para quando estamos a trabalhar com as crianças, vermos se de facto se trata de uma causa da perturbação ou não. Porque muitas vezes o que acontece é que qualquer atitude de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade acaba por ser desculpável pela sua condição. E isso não pode ser. Portanto, o mais correto é informarmos-nos daquilo que pode acontecer na sua patologia, não é? E então vermos onde é que está o que é que está a ser uma ação de acordo com aquela patologia, ou o que é que já está a ser uma ação de irreverência ou de má postura, como nós tínhamos visto no início, está bem? Portanto, isto tem que ter aqui um equilíbrio, tem que ter aqui muita informação por parte dos pais e por parte também de quem, neste caso, dos monitores que estão com eles. No caso da hiperatividade ou impulsividade, comumente nós dizemos: parece que está ligado sempre à corrente elétrica, tem sempre pilhas, só quer saltar, correr, pular, é difícil de estar sentado, adia sempre o início das tarefas, como tínhamos visto, é falador, interrompe as conversas, não consegue esperar pela sua vez de falar, age sem pensar e é muito difícil cumprir regras. E é aqui que nós temos que parar e pensar que, se calhar,
há certas atividades que nós fazemos, seja na escola, seja em casa, seja na escola sabatina, seja em atividades de igreja, de clubes, que se calhar até conseguem ir ao encontro destas necessidades que estas crianças têm. Às vezes não é estar a fazer uma ficha que vai ser o que vai dar o estímulo ou a aprendizagem necessária para aquela criança. Se calhar um jogo de corrida ou um jogo que exija movimento, se calhar até vai estar a dar alguma informação àquela criança, porque ele precisa de se movimentar, mas ele também precisa de aprender, porque ele não vem à igreja só para passar o tempo ou só para estar com o pai e com a mãe, porque o pai ou a mãe vêm, não é? Ele vem à igreja para aprender, para estar mais próximo de Deus. Então, se calhar, também parte um bocadinho de nós mudar um bocadinho o tipo de atividades que lhes propomos. E é um bocadinho isso também que esta reunião é o objetivo um bocadinho desta reunião. E é muito importante percebermos que o PHDA não corresponde a uma falta de competências, mas sim a uma falha no seu desenvolvimento. A criança pode não conseguir explicar o que sabe, porque normalmente estas crianças até sabem muita coisa. Simplesmente no seu verbalizar, na estruturação do seu pensamento, não tem essa facilidade. É um exercício muito prático e muito simples de entendermos isto. Como é que correu o teu dia? Correu bem. Então o que é que fizeste? Foi lá no campo. Falta-nos aqui informação. O que é que aconteceu no campo? Foi lá o quê, não é? O que é que aconteceu? Quando é que isso foi? Foi alguma coisa boa? Foi alguma coisa má? Ele está-se a esforçar para nos transmitir alguma coisa. Mas na cabeça dele, ou dela, está a acontecer, e ele está a reviver aquele momento, mas ele não consegue exteriorizar. Isto pode ser comum nestas crianças, está bem? Cabe-nos a nós também orientar um bocadinho para a estruturação do pensamento, de recontar alguma história, mas sempre pela parte do interesse deles e do reforço, está bem? Vamos só ver aqui um pequeno vídeo que eu penso que... Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kinda different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Mas ainda assim ele será incrível. Não queremos que comece de novo. Então temos alguns aspectos que podemos... Antes de irmos aqui. Não ponhas, está bem, Rui, por favor. Alguns aspectos que estas crianças que têm PHDA enunciaram é que, de facto,
Normalmente, quando elas precisam de se movimentar, o adulto não deixa. E eles pedem, por favor, deixem-me movimentar-me, não é? Eu preciso disso para aprender. E outra questão que as crianças no vídeo levantaram. Digam-me vocês. Instruções curtas. Imaginem uma criança que tem dificuldade. Imaginem vocês aprenderem uma língua nova e dizerem-vos tudo seguido nessa língua nova, quando vocês ainda só sabem algumas palavras isoladas. Vocês iam entender o que vos estava a ser dito? Pronto. É o que acontece com uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. Eles focaram-se já na primeira tarefa. Ora, se o objetivo era recortar, colar, escrever e ainda pendurar, eles já só ficaram no recortar. Tudo o resto já foi. Porque a preocupação deles é fazer, de facto, o que está a ser, o que foi pedido, não é? Então já fizeram, estão preocupados com a primeira. Só que depois entram como aquela menina, ou com a última, também pode acontecer só fazerem a última, ou a primeira ou a última. Depois também pode acontecer como aquela menina diz no vídeo, que é, deixem-me, como é que ela diz? Deixem-me brincar. Não, mas era sobre não me privem do intervalo. Porquê? Não fez a tarefa, qual é que é normalmente, em termos de escola, qual é que é? Tem sempre uma consequência, né? Tem um castigo. Em casa, o que é que nós podemos fazer para que isto não aconteça? Dar instruções curtas, dizer uma tarefa de cada vez. Olha, preciso que me ponhas a mesa. Imaginem para uma criança de 6 anos ou 7 anos, com déficit de atenção, pôr a mesa, supostamente já seria uma atividade que sabia que tinha que ir buscar a toalha, tinha que ir buscar os pratos, tinha que ir buscar, não é? Tudo isso. Pode sempre faltar os copos, ou podem sempre faltar os guardanapos. É preciso relembrar, é preciso ter estímulos e é preciso dar dicas curtas, está bem? E então, vamos aqui. Eu partilhei aqui convosco a Associação de Apoio à Criança Hiperativa, esta é uma associação portuguesa. Eles partilham dicas de como ajudar nos trabalhos de casa. Eu não me quero focar nos trabalhos de casa, está bem? Nós aqui vamos nos focar na forma como podemos ajudar aqui na igreja, como é que podemos nos clubes, na escola sabatina e em casa. Quem pode ter filhos com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Então, ajuda a criança a gerir o tempo com ordem de prioridades. O que é que nós podemos fazer? Dar ordens claras à criança e dizer quanto tempo tem para determinada tarefa. Na escola sabatina isto é execuível, portanto, auxilia o aluno a criar uma lista com os TPCs a fazer. Neste caso, podemos, aqui na igreja, como é que nós podemos ajudar o aluno com listas? Quando estamos na escola sabatina, por exemplo, temos várias tarefas para fazer. O que é que podemos fazer para ajudar este aluno? Fazer uma lista de tarefas que poderão ser, ou que serão esperadas, ou que são esperadas fazer naquele momento. Ou até mesmo uma lista de tarefas mensal, porque nós muitas vezes pensamos só para aquele sábado, mas às vezes também é importante darmos tarefas e dicas e anteciparmos certas atividades para que aquele momento não seja um momento de excitação, porque vai ser incrível, não é? Para que consigamos um bocadinho controlar também o próprio comportamento, porque toda a gente sabe que a surpresa muitas vezes causa mais ansiedade, euforia, e se queremos controlar um bocadinho certos comportamentos, principalmente dentro da igreja, então temos que antecipar esses comportamentos, não é? E antecipar é fornecer já previamente algumas atividades que poderão vir a ser feitas. Claro que pode continuar a causar ansiedade, mas é uma ansiedade mais controlada. Dividir as tarefas, então, em várias etapas, como nós já tínhamos falado, e incentivar a manter a área de trabalho livre de material desnecessário para não causar desatenção.
brinquedos na mão, até às vezes a própria caneta e a própria borracha são motivo de desatenção. Às vezes até as próprias mãos, os próprios dedos às vezes conversam uns com os outros e é por isso que é tão importante todos os materiais que são trazidos ou que existem nas salas vão um bocadinho ao encontro das lições, não é? O que está nas salas não pode ser por acaso, não pode ser só para ficar bonito. O que está nas salas tem que causar vontade de aprender, tranquilidade, mas tudo com intenção. E curiosidade, exatamente, mas tudo com intenção. Portanto, podem ter realmente uma fita amarela pendurada ou, imaginem, podem ter um lençol azul no chão, mas aquilo ser intencional, porque estão a trabalhar alguma lição da Arca de Noé ou o que seja, mas ser intencional. Evitar o material que causa distração, não é evitar material. É pensar em que material é que eu vou pôr, propositadamente, para que possa trabalhar determinadas competências e determinadas atitudes e valores também, não é? Com estas crianças, está bem? Pensar sempre, não só por acaso, olha, vou pôr lá isto porque até vai ficar giro, mas ter alguma intencionalidade naquilo que vamos fazer. Quanto ao comportamento, que é tão difícil, não é? Muitas vezes os pais o que mais se queixam e quem trabalha com estas crianças queixa-se quase sempre porque é tão difícil gerir o comportamento. Nem é tanta desatenção, porque ele está lá no seu mundo da lua, é o comportamento. Vamos dar às crianças tarefas que impliquem então essa atividade motora que ele tanto precisa, não é? Às vezes até nem precisamos dar tarefas que impliquem essa atividade. Às vezes basta-nos dizer assim, ok, tu agora não estás a conseguir realizar a tarefa, vamos fazer uma pausa, vais lá fora, corres durante um bocadinho e voltas. Ou vais lá fora apanhar um bocadinho de ar ou fazeres um bocadinho de exercício e voltas. E normalmente quando eles voltam já vêm mais calmos, já vêm mais concentrados porque já exteriorizaram aquela necessidade de movimento que tinham. Chamar a atenção repreendendo individualmente, não em grupo, porque o que pode acontecer quando repreendemos em grupo é causar aqui um efeito loop. Até se pode achar engraçado, mas lá dentro ele ficou com vergonha, não é? E depois vai ou repetir o processo ou causar aqui uma crise. Está bem? Portanto, chamar a atenção sempre em privado. E quem é que não gosta de uma boa recompensa? E isto realmente funciona. A recompensa que funciona hoje poderá não ser a recompensa que funciona amanhã. Mas se nós formos de encontro aos interesses deles, sejam autocolantes, seja um momento lúdico, livre, sem orientação explícita do adulto. Por exemplo, fazer um puzzle, ver um vídeo, tudo isso são recompensas e se a criança se esforçou, tem que ser recompensada. E dar-lhe então as instruções curtas para ter a certeza que eles entenderam. Isto não é só, as instruções curtas não são só para a execução das tarefas, são também para o comportamento. Temos que ser muito assertivos na forma como queremos que eles ajam. Claro que eles tentam-nos sempre, eles testam-nos, eles tentam sempre levar a deles avante. É comum também existir esta oposição, faz também parte da idade, mas somos nós os adultos. E se nós tivermos intenção em tudo o que fazemos, sabemos perfeitamente porque é que estamos a dizer para não saltar naquela hora, ou não ter determinado comportamento, ou não, o que for, não é? Nós, quando chamamos a atenção, não deve ser só porque sim, porque alguém está a ver, ou porque deve ter sempre uma intenção. E o déficit de atenção e hiperatividade tem outras perturbações, ou pode estar associado a outras perturbações, e uma delas é então o autismo. O modelo de aprendizagem que nós estivemos habituados, que era do nosso tempo, é o chamado modelo de autocarro, e que está
ou que deveria estar e que está desatualizado. Existem hoje muitas escolas e muitos educadores que o colocam, e muitos modelos pedagógicos que o colocam de parte. O que é isto do modelo de aprendizagem de autocarro? É como nós estamos agora aqui, certo? É nós estarmos, parece que vamos no autocarro, sentadinhos, o professor está lá à frente, e fala, explica e é o método expositivo. Esse é o método de ensino que menos sucesso tem. Pronto, e nós temos que perceber, de uma vez por todas, que todos nós temos formas diferentes de aprender. Nós não aprendemos todos da mesma maneira, nós temos cada um é inteligente à sua maneira, todos nós temos inteligências diferentes e a escola, mas a igreja também, precisa de se adaptar a estas formas diferentes de aprendizagem, está bem? Então, quando nós queremos que todos os miúdos aprendam sentados, sossegados, que estejam quase com com um cinto, o que nós estamos a fazer é, nós estamos a dizer que aquela pessoa é igual a mim, e não é, porque se eu aprendo melhor de forma expositiva, aquela criança ele pode ser mais visual, ele pode ser mais auditivo e ele pode ser mais sinestésico, que é a questão da atividade motora. Ele pode aprender muito melhor, aliás, as crianças é uma característica transversal a questão do sensorial, não é? Eles precisam de mexer, de tocar para aprenderem, para reterem melhor e assimilarem a informação. Então, por exemplo, se uma criança... nós temos que mudar o chip, isto é difícil de nós conseguirmos fazer, porque nós às vezes podemos confundir isto com irreverência. Exatamente, sim. E, então, se uma criança aprende melhor, em vez de estar sentada e toda atada, se ela aprende melhor estando sentada no chão ou estando em pé, não há problema nenhum nisso. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer se calhar é um bocadinho, aqui um bocadinho fora da caixa. Eu não estou a dizer com isto, obviamente, nós lá dentro, no salão, por exemplo, não estou a dizer que vamos deixar estar os miúdos deitados no chão, ou não é, mas há contextos e contextos. E, por exemplo, nas salas, ok, não me perturba e não me faz qualquer espécie nós permitirmos que isto aconteça. Porque esta a forma de aprendizagem e o que nós queremos todos é o sucesso. Ok? Então, se aquele miúdo não consegue estar porque é hiperativo, ok? Ou porque, de facto, está numa fase de desenvolvimento em que isso acontece, se para ele a forma de aprender não é estar sentado como aos outros, mas é numa cadeira, mas é estar em pé, ou é estar... ou numa bola, ou estar numa roda, ou estar em vez de estar sentado assim, estar com a perna assim. Ok, tudo bem, que seja. Porque é assim que tem que ser. Nós é que temos que ser nós a descentrar-nos da nossa forma de aprender para ir ao encontro da forma de aprender daquela criança. E isto é tanto mais importante, se é importante numa criança onde não existe qualquer perturbação, tanto mais importante é nas crianças que têm... e isto nos clubes, por exemplo, é possível de se fazer, esta questão das atividades motoras, não é? Porque a parte dos clubes tem a componente mais doutrinária, não é? Mas depois tem a parte física também, certo? Porque é isso que é a educação, é o desenvolvimento integral, o espiritual, o social, mas também o físico. Então, nos clubes nós temos estas ferramentas em que podemos fazer muito isto, está bem? Eu não sei, eu se calhar choquei-vos um bocadinho com aquilo que eu disse, mas é assim. E então temos que, por isso é que vocês já perceberam, por exemplo, quem passar nas classes infantis percebe que a primeira sala nós retiramos de lá a mesa e cadeiras, porque uma criança de 2 anos, ela é sensorial, ela precisa da parte do movimento, ela precisa da atividade motora, ela não aprende, uma criança de 2 anos não lê, não é? Então nós precisamos de alterar um bocadinho aqui os modelos para ir ao encontro das necessidades dos miúdos e, sobretudo, permitir que eles também tenham gosto e que tenham motivação quando vêm à igreja. Porque se for mais do mesmo, não é? Depois nós sabemos o que é que acontece. Eu vou-vos dar um exemplo prático.
Agora já não é meu aluno, mas tinha um aluno que precisava constantemente de estar a ranger os dentes. É chamado bruxismo, não é? Mas ele, para se concentrar, nos momentos de concentração, ele não tinha perturbação nenhuma identificada, está bem? Mas, para se concentrar, precisava de ranger os dentes. Agora imaginem o quão incómodo é estar a trabalhar com uma criança que precisa de ranger os dentes. Mas eu sabia perfeitamente que aquele era o momento, aquilo era o que ele precisava para se conseguir concentrar, para conseguir trabalhar. O simples ranger os dentes. Claro, depois arranjámos uns mordedores específicos para crianças com este tipo de necessidade, não é? E conseguimos ajudá-lo ali a que não incomodasse os colegas, porque depois começava a ser um momento de incómodo para os colegas, porque era o ranger os dentes, nós ficamos todos arrepiados. Tinha outro aluno que precisava constantemente estar assim na cadeira. Estava sentado e estava sempre a bater o pé no chão. Sempre. Mas ele precisava. Se eu dizia, António, fica quieto, para quieto, estás a distrair os colegas. Ele ia arranjar outra distração, porque o que ele precisava mesmo era de estar a mexer em alguma coisa. Ora, incomoda-nos a nós, incomoda, mas nós temos a capacidade de, aos bocadinhos, aos poucos, irmos tentando que aquele comportamento não nos afete, porque vamos compreendendo que aquele comportamento é necessário para a aprendizagem, para o crescimento daquela criança. E se tu tiveres uma aprendizagem que é focada realmente nos sentidos, sejam eles quais foram. Não estás, Lília, estás a dar a cada criança o que cada criança precisa. É educar para a diferença e educar para... Olha, há meninos que precisam de fazer isso. Há meninos que têm que estar constantemente, que não aguentam um pinguinho de xixi na bexiga. Identificado, está bem? Não estou a dizer aqueles meninos que querem estar a toda a hora na casa de banho. Que precisam mesmo de ir à casa de banho recorrentemente. Tens outros meninos que precisam de outros estímulos para se conseguirem concentrar, sejam eles quais forem. Passa um bocadinho pelo adulto... criar e gerir ali o grupo. Claro que vão começar a reclamam uma vez, se calhar, entendendo depois a diferença e a necessidade daquela criança em fazer aquilo. As crianças são incríveis. São incríveis para a maldade, é verdade, porque o ser humano tem essa natureza, não é? E as crianças também o têm. Mas são incríveis para acolher e para ajudar o outro. E se nós dermos a oportunidade às crianças de acolher, de ajudar, de entender o outro, então... Olha, eu tenho um exemplo muito prático agora, que eu até quase chorei na sala esta semana. Tenho um menino que tem muita dificuldade em estar quieto e concentrado. Não posso dizer que tem déficit de atenção e hiperatividade, porque não está diagnosticado, nem sei se tem, não é? Não está diagnosticado nada. É um menino que está com alguma dificuldade em manter-se concentrado e manter-se sossegado no seu lugar, precisa de estímulos motores, precisa de vários estímulos. E tenho um menino que gosta muito do seu sossego e gosta muito de trabalhar, começa uma atividade e acaba sem se desconcentrar. E então, esta semana, esse menino que começa e acaba a atividade, foi ter com o menino que estava desconcentrado e disse-lhe: anda, vamos fazer os dois, eu ajudo-te. Chega a um ponto que nós pensamos assim, bolas, se eu já estava sem paciência, não é? Tens ali um amigo que vai
e acolhe a diferença do outro, porque eles são completamente opostos. Um começa e acaba uma atividade sem se distrair, e precisa daquela rotina, e o outro, festa. Percebes? E é isso, é tentar que o adulto também gira um bocadinho estas diferenças e que acolha e que ensine os colegas a acolher. O maior desafio não são as crianças, não são as perturbações que as crianças têm, é o adulto saber lidar com elas. Exatamente. E então, na parte da perturbação do espectro do autismo, temos que mudar muito o nosso chip. Muitas vezes nós vemos na rua ou no supermercado crianças que não cumprimentam, estão sozinhos no supermercado, não acontece, mas pode acontecer na família ou verem em colegas dos vossos filhos. Está sempre a fazer birras porque quer determinada coisa, porque sim, achamos nós, não é? Não brinca com os outros meninos, faz sempre o mesmo jogo e numa forma repetitiva, não responde quando nós falamos, e isto nada mais, nada menos do que o transtorno, a perturbação do espectro do autismo. E é um espectro porque, de facto, não temos uma só não se demonstra só de uma forma, está bem? Então, mas o que é isto? É uma síndrome neurocomportamental com origem nas perturbações do sistema nervoso central que afeta o desenvolvimento típico da criança, e os sintomas surgem nos primeiros 3 anos de vida, embora muitas vezes nos 3 primeiros anos de vida o que pode acontecer é que os pediatras possam dizer vamos esperar para ver se de facto o desenvolvimento se sucede, e normalmente pode ser diagnosticado um bocadinho mais tarde. E incluem 3 grandes domínios de perturbação, então a social, a comportamental e a comunicacional. E esta definição está novamente no tal manual que rege estas perturbações e estes transtornos, que é o DSM-5, que então já é de 2013, mas ainda está atual, está bem? E é então um espectro, porquê? Porque pode ir de uma grande gravidade, ausência da linguagem, não gosto da palavra deficiência, mas uma dificuldade intelectual grave, até a uma menor gravidade, uma linguagem fluente, comunica connosco, só que pode apresentar alguns problemas e dificuldades na socialização. Então é uma condição médica do sistema nervoso central, manifesta-se então na infância e pode estar associada então à comunicação, à interação social e comportamental, e pode manifestar-se através de atividades repetitivas, ausência de socialização. E por incrível que pareça, existem no mundo muitas crianças com autismo, e é por isso que é importante fazermos este tipo de ações de sensibilização, porque cada vez mais cada vez mais está a existir um aumento de casos de crianças com autismo. Isto porque não há uma razão para este aumento, há uma possível explicação, uma maior consciencialização desta doença, não é? As pessoas estão mais despertas para estes casos, e também para uma melhor definição dos critérios de diagnóstico. Os critérios estão mais estruturados, e as pessoas, estando mais consciencializadas, procuram ajuda cada vez mais cedo. Não sei se sabem, mas o autismo é mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino. Não há ainda uma justificação ou uma razão para que isto aconteça, pelo menos de todos os estudos que eu andei a procurar ultimamente, não encontrei, e toda a gente também o que diz é que ainda não há uma razão conhecida.
não é um sintoma comum, não é um sintoma, não tem vários pontos em comum e então não se pode dizer que existe, que tenha uma razão lógica para isso. E como nós costumamos dizer, saber é poder. 81% dos pais procuram informação na internet, mas quando falamos em pais, falamos também em nós, pessoas que querem saber um bocadinho mais, que não lidamos ou não temos na família ninguém que tenha a perturbação do espectro do autismo e queremos respostas rápidas. Só que muitas vezes essas respostas e essa informação na internet nem sempre está clara e atual, está bem? A ciência e a medicina estão sempre em constante adaptação e é um bocadinho consciencializar-vos também que não vale a pena irem procurar muitas informações a sites e ter sempre muito rigor naquilo que lemos e que encontramos. Isto tanto serve para a perturbação do espectro do autismo, como serve para o PHDA, como serve para tudo, não é? Mas então, porquê é que aparece o autismo? Eu não me vou alongar muito nesta justificação, porque as alterações ainda não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que então resultam de grande parte de problemas genéticos. Informações no DNA que não estão corretas e que isso tudo junto pode causar o autismo. Não são, por exemplo, temos o caso da trissomia 21, que sabe-se que é naquele cromossoma que tem uma alteração. Neste caso não há um cromossoma que diga, olha, este cromossoma alterado ou esta diferença alterada vai causar o autismo. Por isso é que ainda não se sabe ao certo porque é que acontece o autismo. Mas sabe-se, e já se começa a ter cada vez mais conhecimento, em que áreas é que a maior parte destas crianças têm dificuldades. Elas têm dificuldades em prestar atenção às pessoas à sua volta, têm dificuldades em utilizar o sorriso social. O que é o sorriso social? É eu rir-me para a Xaninha, por exemplo, sorriu e ela dá-me uma resposta com um sorriso. Numa criança com autismo, esta comunicação não verbal pode ser um bocadinho diferente, mediante o grau em que esteja no espectro, não é? A tomada de turno, isto é, esperar pela sua vez para falar, esperar pela sua vez para dar um objeto a um amigo e envolver-se em brincadeiras sociais também revela alguma dificuldade. Utilizar gestos e linguagens não é intrínseco, está bem, e não é inato para eles. Imitar os outros também é uma dificuldade que eles têm. E a atenção coordenada, ou seja, olhar fixo nos olhos, é uma dificuldade. Normalmente até a primeira característica que, quando alguém lida com uma pessoa com perturbação do espectro do autismo, é pois ele não me olhou nos olhos. Ou ele tem muita dificuldade em estabelecer o contacto visual. E utilizar brinquedos de forma típica. Não diria que seria uma dificuldade, acho que é uma habilidade que eles conseguem dar novas utilidades aos brinquedos, conseguem estar ali horas a fio a brincar naquele maneirismo e por ser este amplo espectro e por estas dificuldades que podem ou não ser demonstráveis em todas as crianças com perturbação de espectro de autismo, nós precisamos de entender que então estas diferenças e estas dificuldades podem aparecer e como é que podemos atuar mediante estas a imitação.
E não é só isso. Que é estranha, exato. Não consegue. De ter sentados no mesmo grupo. E desinteresse. Não quer dizer que não se façam esse tipo de atividades, de imitação, mas com a parte intencional, que se nós pensarmos qual é que é o objetivo desta atividade, qual é que é o objetivo... E nisso a Escola Sabatina tem um manual que ajuda muito. Os clubes acabam por ter um fio condutor, mas pode ser um bocadinho mais difícil para quem lida nos clubes, mas se nós tivermos um objetivo, sabemos que é aquele objetivo, sabemos que é aquilo que queremos que aquelas crianças no final daquele sábado, no final daquele mês, no final daquele trimestre atinjam, saibam, então se calhar é mais fácil nós também prepararmos atividades mediante os interesses, e já vamos ver daqui para a frente como é que podemos ajudar estas crianças, sem ir contra aquilo que a eles não lhes diz nada, entre aspas, não é? E pode depois, imaginem o que a Andrea estava a dizer, numa reunião social, se uma criança tem sensibilidade ao barulho, nós queremos que a criança esteja numa reunião social, o que é que poderá acontecer a esta criança quando começa aquele ruído? O que é que vai provavelmente acontecer? Vai entrar numa crise. Portanto, as crises podem ser evitadas se nós conseguirmos explicar à criança, preparar a criança para determinado... As crianças que se incluem nesta perturbação, elas têm uma capacidade ou uma necessidade de entender o que vai acontecer. Ou seja, elas têm uma necessidade de que exista uma rotina muito bem definida e muito bem estruturada. E essa é uma das dicas que vamos ver para a frente. Queria-vos falar só, muito rapidamente, para também não ser maçador, das dificuldades de sono. Embora existam vários problemas médicos que afetam estas crianças com perturbação do espectro do autismo, mas uma delas é a dificuldade de sono. E há pais que, a maioria mais metade das crianças apresentam perturbações de sono, nomeadamente a insónia. Agora imaginem o que é uma criança que não dormiu. Imaginem vocês uma noite sem dormir, como é que ficam? Com vontade de estar, não é? Com vontade de aprender mais coisas e de fazer coisas, não é? Não. Imaginem uma criança. O que é que vai acontecer?
poderá entrar em crise ou poderá simplesmente não ter interesse e querer só fazer as coisas que ela gosta e que lhe dão prazer. Para diminuir esta insónia, só uma dica para pais ou para familiares: a rotina é muito importante, está bem? Estruturar a rotina. O que se fala da higiene do sono, que é muito importante para ajudar nesta parte. Claro que não traz milagres, não é? Porque nós nunca sabemos como é que é o dia da manhã, mas isso com qualquer criança é assim, mas ajuda bastante. Então, como é que eu posso ajudar uma criança com um transtorno de espectro do autismo? O Instituto Ricardo Jorge criou uma brochura que eu não vou estar a ler aqui isto, está bem? É só para vocês ficarem a conhecer, e se quiserem ir procurar, é do Instituto Ricardo Jorge, e eles criaram uma brochura com as 10 coisas que todas as crianças com autismo gostaríamos que soubessem. Nada mais é do que são uma criança, não é? Tem os sentimentos que poderão estar desordenados, o adulto deve distinguir o que não quer do que não consigo fazer, penso de forma concreta e não entendo ou não interpreto a linguagem literal, ironias. Se nós dissermos cada macaco no seu galho, por exemplo, isto a eles não lhes diz nada, mas se nós formos objetivos e dissermos agora cada um tem que estar sentado, o Davi, sei lá, tem que estar sentado na cadeira. São instruções diretas, está bem? Não comunicam apenas pela forma verbal, comunicam também pela forma gestual e com linguagem corporal, não é? Não estou a dizer que usam a língua gestual portuguesa, está bem? Às vezes basta um apontar para uma pessoa, uma criança com perturbação de espectro do autismo, só o apontar já é uma conquista. Só apontar que quer determinada objeto ou determinado alimento, isto já é uma conquista para eles, está bem? Vejam só, a minha orientação é visual, concentrem-se naquilo que consigo fazer e não naquilo que não consigo fazer, ajuda-me a interagir socialmente, identifiquem as causas dos meus descontrolos, lá está, antecipar qualquer crise. Amem-me incondicionalmente. Este eu pus aqui sozinho porque, de facto, isto não é só para uma criança dentro deste espectro, isto é para todos. Eu costumo dizer muitas vezes aos pais dos meus alunos e de crianças com quem lido, cada criança só tem uma infância. E se nós vamos estar a desrespeitar essa infância e a privar essa criança de determinadas vivências, de determinadas experiências, vamos estar a estragar a sua infância, que é única, e a condicionar a sua vida futura. E agora sugestões práticas para trabalhar então com crianças com espectro do autismo. Falta ali uma peça. Temos a família, não é? Devemos sempre, somos monitores da escola sabatina, somos dirigentes de clubes, devemos sempre, em primeiro lugar, conversar com a família. Não somos mais do que a família, não somos mais sabedores de informação, nós devemos sempre ouvir a família. A família é quem sabe lidar melhor com aquela criança. E então esse é o primeiro ponto que nós devemos ter. A igreja e os amigos são importantes, a família é importante, os terapeutas e os professores são importantes, mas falta uma peça. Qual será? As crianças, sim, mas pois, é porque isto é tudo muito bonito e é tudo muito fácil de lidar, não é? Mas com Deus é tudo muito mais fácil. E se nós pedirmos realmente ajuda e sabedoria para lidar com este tipo de crianças, com qualquer uma que seja, esta peça encaixa em qualquer criança, é tudo mais fácil. E é certo que anular que a educação da criança deve ter início, porque ali é a primeira escola, e Deus confiou aos pais a tarefa de ensinar as primeiras lições de amor e segurança, também anular, ou deve ser anular, que se desenvolve o conceito de Deus, reverência e obediência. Mas a Igreja também tem esta
missão, não é? De dar continuidade a esta tarefa. E a escola e a igreja precisam de estar em comunhão com Deus, precisam de trabalhar em parceria com a família, e a família precisa. Todas estas peças são fundamentais para que estas crianças se desenvolvam na sua forma plena. Lá está aqui a parceria infalível destas peças. Podíamos pôr muito mais peças, mas lá está aqui esta parceria infalível que é abordada neste livro, neste documento que a UPASD fornece às igrejas. Não sei se vocês têm conhecimento deste livro. Isto é um livro, uma brochura. É uma brochura. Isto é, sugestões práticas para trabalhar com crianças autistas na escola sabatina. Foi daí que eu também me baseei para fazer este PowerPoint, e a partir daqui é tudo com base nesta brochura, está bem? E de facto, a leitura de livros, de brochuras, tudo o que nos possa ajudar, e depois, se quiserem, tenho aqui um rol de livros que pode ajudar tanto na perturbação do espectro do autismo como no PHDA, e para nos ajudar a ajudar melhor. Não é? E então, se vão lidar ou trabalhar com uma criança com perturbação do espectro do autismo, primeiro vou conhecer os seus interesses, em primeiro lugar, e para isso posso falar com a família, posso e devo falar com a família, e posso também tirar um tempinho, se a criança permitir, para estar com ela, para conhecer os interesses da criança. Em segundo lugar, vou preparar os materiais, de acordo com os interesses daquela criança, não é? Só que isto tem que ser aqui, se antes no PHDA tinha que ser intencional, aqui então tem que ser muito intencional e muito objetivo e direcionado. Definição de uma rotina é muito importante, e aqui pedir a ajuda dos pais é ainda mais importante. A rotina, por exemplo, estamos na escola sabatina, nós sabemos que chegamos, cantamos uma música, para os mais pequenos cantamos uma música, a seguir fazemos oração, ou temos um momento lúdico, ou depois vamos à historinha da escola, à história bíblica, ou vamos ao boletim missionário, ou vamos fazer uma atividade. Isto tudo tem que estar sequencializado, e daqui a bocado já vamos ver um exemplo prático disto, está bem? Não na escola sabatina, mas na escola em si. Às vezes, simples ações como fechar a porta têm que estar registados nesta rotina, e tem que ser visível para estas crianças, ou deve ser. Volto a referir que há crianças que podem não precisar deste tipo de ajudas, por causa de ser um espectro, está bem? Mas aí voltamos ao ponto 1, que é conhecer os interesses e motivações e necessidades das crianças. E então trabalhar em conjunto com a família. Eu pus como o ponto 4, mas na realidade ele tem que ser transversal a todos. Se a criança apresenta dificuldade em aprender pela observação do outro, que foi aquilo que nós também vimos que era uma dificuldade, vamos nos informar mais sobre como é que podemos ajudar estas crianças a manter-se, a observar os outros e a estarem no mesmo local que os outros, e vamos ajudar as outras crianças, à semelhança daquilo que estávamos a falar há bocadinho, a entenderem e a aceitarem estes indivíduos com algum transtorno. E criar então oportunidades para que as crianças entendam e aceitem, temos que criar oportunidades para que estas crianças interajam todas, mas de uma maneira muito positiva, muito controladora também, porque no início poderão tentar desviar alguma atenção. De uma forma geral, crianças e adolescentes com autismo beneficiam de ambientes bem estruturados, instruções individualizadas e pequenos grupos. Aqui não temos grandes grupos, portanto, estamos no bom caminho, mas as instruções individualizadas, simples, curtas e diretas, são muito importantes, está bem? Quanto ao contacto visual, muitas vezes também existe esta dificuldade. Vamos evitar atividades ou ordens de comando de olha para mim, ou estar sempre a dizer Miguel, 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 olha para mim, Miguel, Miguel, estou aqui, Miguel, está bem?
vamos evitar isto, vamos tentar direcionar a atenção da criança de uma forma mais simples e mais suave. Vamos ensinar a criança sem a forçar, está bem? De uma forma subtil e sem pressão. Sempre falando com os pais, mediante, porque assim, a parte do contacto visual pode estar numa fase inicial em que não se consegue fazer nenhum contacto visual, como já pode estar a ser trabalhada em terapia e, de facto, ser necessário trabalhar em todos os ambientes em que a criança esteja, e isto é válido para qualquer dificuldade. E então, é por isso que é importante também falar com os pais, porque se for realmente necessário continuar a trabalhar certos aspectos de contacto visual, da comunicação não verbal ou verbal, é necessário em todos os seus contextos que a criança tenha oportunidades para desenvolver esse contacto visual ou comunicação. Quanto à rotina, lá está aqui um exemplo de rotina. Aqui eles iam para o computador, depois era a hora da leitura, tinham uma atividade, hora do lanche, brincar na manta e ver um filme ou desenho animado. Isto é uma rotina e para crianças com perturbação de espectro do autismo é muito importante utilizar imagens e não só verbalizar o que vai acontecer. Eles precisam de ter tudo visualmente acessível, seja através de um quadro de rotinas, seja através da sequência de atividades que vão ter, sempre da esquerda para a direita. Começamos com a atividade por fazer por ordem do lado esquerdo, à medida que vão fazendo, vão pondo para o lado direito. Isto por causa da sequência das tarefas. Quando for necessário, ele vem para a escola sabatina, por exemplo, sabe que é aquela rotina de oração, música, oração, lição, atividade, boletim missionário, música com oferta, não é? Vai haver um 13º sábado. E vamos precisar de ou encurtar as atividades ou até mesmo suprimir uma atividade. Espero que isto funcione. Vamos. Gerei. Diz. Tá bem. Para aquela criança já não vai ter rotina estruturada. Quer para estes, quer para as crianças com PHDA. E estava eu a dizer, antes de deixar o comando cair, que quando existir uma mudança da rotina, é muito importante que se converse com a criança, que se antecipe a mudança, seja com 2 sábados, seja com 1 mês de antecedência,
mas é importante. Até podem fazer um cronograma, daqui são X sábados até ao dia que vamos ter esta rotina e ter lá a rotina estruturada, para que não existam os tais momentos de frustração ou crise. E devemos nos certificar, mediante o nível em que estiver no espectro, não é? Digamos assim, de que há atividades que até fechar a porta é preciso estarem na rotina. Está bem? Fechar a porta, até o facto de fazer oração, o fechar os olhos, há crianças que cada ação pode precisar de um quadro de rotina. Está bem? Lá está, isso mediante o nível em que estiver cada criança e o que já tiver sido trabalhado com ela, mas isso só com os pais é que nós sabemos. E simplificar. Mais uma vez, não dar as instruções todas de uma vez, evitar as distrações, ser tudo muito com uma intenção muito clara e aproveitar cada momento para desenvolver as competências sociais. Lá está, mais uma vez, mediante o desenvolvimento de cada criança. Nunca nos podemos esquecer que se nós formos além do que aquela criança permite, das duas uma, ou não vai ser benéfico em termos de aprendizagem para ela, ou pode causar um momento de crise, está bem? Devemos, durante as brincadeiras, tentar ensinar como é que as crianças devem conviver, para brincar umas com as outras, a pedir emprestados os materiais, a pedir emprestados os objetos, mas tudo com muita calma. Olhem, isto leva muito tempo, é preciso muita paciência, e é a Lili, é o adulto que precisa dessa paciência, é o adulto que precisa de fazer este trabalho de casa. E ter um ambiente de aprendizagem com reforço. Ok, agora vamos trabalhar, vamos fazer esta atividade, tu vais montar este puzzle, por exemplo, se for uma atividade de puzzle, vamos imaginar, e no final então a criança ser recompensada com algo que ela gosta, ou brincar com determinado objeto, ou ver um vídeo, mediante os reforços positivos que a criança sinta, ou melhor, os reforços que a criança sinta que são positivos, e dar a recompensa imediatamente. Logo que acaba, nós damos para então também não atrasar a rotina, não atrasar a dinâmica e a criança perceber que, ok, eu faço esta atividade e porque me estão a pedir e a seguir vou receber este reforço. Mas este reforço não deve ser contínuo, está bem? Chega a uma altura que a criança tem que entender que este reforço pode não ser dado logo. Porquê? Porque no dia-a-dia, em tudo o que nós fazemos, não recebemos reforços, pois não. E o nosso objetivo é capacitar estas crianças também para o dia-a-dia. E se não recebemos reforço em tudo o que fazemos, eu não recebo nenhum reforço por estar aqui agora a falar, pois não. Não sei, mas não estou a fazê-lo com essa intenção. Mas o que pode acontecer é que as crianças podem começar a fazer as atividades só porque a seguir vão receber um reforço. Está bem? No início é muito importante dar esse reforço, até para criar ligação, mas depois nem 8 nem 80, está bem? E também mediante em que fase de aprendizagem, nas terapias e tudo, a criança esteja. E como é que vamos descobrir quais são os reforços positivos para esta criança? Se a criança verbalizar, perguntamos. Damos um bocadinho de espaço para a criança brincar, para a criança estar ali um bocadinho livre. Perguntar também aos pais, também é muito importante, e dar a escolher. Olha, eu sei que tu gostas de puzzles. Preferes este puzzle de encaixe ou preferes este puzzle de peças? E a criança vai escolher a que prefere e nós então assim também entendemos logo qual é que é a preferência dela. À medida que vamos conhecendo a criança ou o adolescente, aprendemos mais sobre os seus interesses particulares. No entanto, é importante lembrarmos-nos que as suas preferências vão mudar e a nossa tarefa é ajudá-lo a desenvolver novos e variados interesses. Devemos estar preparados para mudar este reforço se ele se demonstrar que não é eficaz. Lá está, o que é hoje estimulante para essa criança pode não ser amanhã. E eu agora queria mostrar-vos um vídeo. Rui, podes pôr, por favor?
como, para vocês entenderem como realmente isto, porque é que isto é um espectro, ok? Eu sou ativista. Eu tenho empatia. Eu sou intuitiva. Eu sou criativa. Eu sou empreendedora. Sou terapeuta holístico. Sou superdotado. Sou boa a resolver problemas, gosto de escrever, vou publicar brevemente o meu primeiro livro e trabalho a fazer clínica e cirurgia de animais de companhia. Eu consigo ser compreensivo pelos outros, consigo ser simpático, gosto de ir a jogos e desenhos animados, também já tive um emprego e agora estou no outro onde estou efetivo, já tirei vários cursos e, acima de tudo, consigo ser boa pessoa. Eu adoro dar caminhadas. Gosto de socializar. Aprecio a arte e a cultura. Eu sou bailarina. Eu sou modelo fotográfico. Gosto muito de fazer amizades. Faço parte de um grupo de amigos do Carnaval e estou inserido num rancho folclórico. Sou mãe, sou professora. Gosto muito de ajudar pessoas, tenho essa vocação. Tudo que seja ligado à ajuda humanitária é a minha área. Outra situação que eu posso apontar é realmente quando me concentro em algo, sou extremamente produtiva, realizo várias tarefas em muito pouco tempo. Eu sou autista. Eu sou autista. Sou autista. Eu sou autista. Eu sou autista. Eu sou autista. Eu sou autista. Sou autista. Eu sou autista. Sou autista. Eu sou autista. Portanto, estas pessoas que nós vimos no vídeo, se eu parasse o vídeo ali antes deles começarem a dizer eu sou autista, muito provavelmente vocês iam categorizar as pessoas como realmente que demonstravam ter alguns indícios, não é? Visuais, e outras que aparentemente não tinham nenhuma perturbação, mas de facto todas aquelas pessoas tinham ou estavam dentro do espectro do autismo. E é isso que torna esta palestra também um bocadinho tão necessária, porque nós nunca sabemos com quem estamos a trabalhar, nunca sabemos a forma como cada pessoa e o limite, não é, de sensibilidade de cada pessoa. E certamente que aquelas pessoas, para serem assim, tiveram que trabalhar e lutar muito. E quanto mais cedo se começar a intervenção, melhores são os resultados. Mas então o mais importante nisto tudo é tornar um ambiente de aprendizagem divertido, estimulante, que ofereça uma aprendizagem ativa, num ambiente de aprendizagem lúdico e significativo. O que é isto? É um ambiente de aprendizagem que, de facto, se as crianças saindo dali, saiam com alguma coisa, aprendendo alguma coisa, não é? Não é só entretenimento. A escola sabatina, os clubes, até mesmo a própria escola, não é só entretenimento. Tem que ter um objetivo e tem que ter tem uma missão, não é? Um professor consagrado que busca sabedoria em Deus terá na sua mente expandida a capacidade para ensinar princípios bíblicos. Na sua comunhão com Deus encontrará êxito para vivenciar e aplicar conceitos e valores à vida das crianças. Por isso é que aquela peça que faltava no puzzle era a peça de Deus, porque de facto, para lidar com qualquer situação que nos é proposta no dia a dia ou com qualquer criança com alguma perturbação ou não, nós precisamos de pedir sabedoria e entendimento, não é? A Deus. E não sei se tem dúvidas, se tem comentários a fazer. Agora é o momento aberto. Diz. Mas cuidado que eu não sou especialista. Estou a brincar contigo.
Diz, querida. Exato. Para isso podes ter, se de facto, tanto pode ser para déficit de atenção como para perturbação de espectro do autismo. Olha, nós temos uma coisa que é muito à frente, que é o flanelógrafo. O flanelógrafo é... Eles podem ser, podem fazer parte da história, não é? Para perturbação de espectro do autismo podes usar, por exemplo, podes reescrever a história com uma linguagem específica, que é a linguagem SPS, que é com cartões e cada ação, cada imagem tem uma palavra associada. Pronto. Podes recontar a história com... Até pode nem ter interesse nenhum na história, mas o que tu podes fazer é, através de bonecos, através de desenhos, mediante o interesse deles, ou através do flanelógrafo, em que é ele ou ela que vai pôr as imagens no flanelógrafo, ou é quase como ir aos bebezinhos. Não queria estar a fazer esta comparação, mas nós quando trabalhamos com classes muito pequeninas, o que acontece é que tentamos ao máximo que eles participem. Pronto, vamos tentar ao máximo que eles participem, não desviando a sua atenção. Com o caso na lição da escola sabatina, podes usar a linguagem, se de facto ele já estiver familiarizado com essa linguagem, está bem? O SPS, que é, cada imagem tem associada uma palavra e ele pode recontar a história à maneira dele, ou tu próprio podes recontar a história a ele ou outras crianças. No caso de déficit de atenção, também podes usar só imagens, imagina, a história da Arca de Noé. Vão os animais, então vais pondo 2 a 2 os animais. Agora, o objetivo é que ele enumere os animais, o objetivo é que ele conheça só que foi construída uma arca, o objetivo é o quê? Cada ação e cada atividade vai ao encontro do teu objetivo. Se for que Noé construiu uma arca, então se calhar podes até levar ferramentas de brincar, não é? Que ele manuseie. Olha, isto foi o que o Noé usou para construir a arca. Se for que iam animais 2 a 2, podes usar atividades de associação de animais, jogos de memória, por exemplo. Está bem? Não te foques tanto só pelo conhecimento da história, foca-te também nas aprendizagens, nas experiências que podes proporcionar com aquela história. Não deixes de contar a história, mas usa sempre alguma ferramenta para déficit de atenção. Vai encurtando, vai fazendo, mediante o objetivo, vais fazendo atividades. Quanto mais práticas, melhor. Experiências. Estou-me a lembrar, porque nós tivemos uma cientista no colégio, no início do ano, e era sobre a criação. E Noemi Duran, vocês já devem ter ouvido dizer o nome dela, ela é uma adventista, penso que ela é da Igreja de Sagunto, mas não tenho a certeza. Noemi Duran. E ela faz muitas... Se procurarem no YouTube, ela tem... vídeos a explicar a criação, mas através da ciência. Na realidade, ela não está ali de forma maçadora a explicar-nos que Deus fez a luz. Não, ela no dia em que Deus fez a luz, ela trabalha a luz através da ciência. Como é que pode gerar luz sem ter de ligar à ficha, por exemplo? Pronto. E se calhar para as crianças isto é muito uau, mas é isto que lhe vai ficar na memória. E não tanto pintar uma lâmpada, sei lá, não é? Não quer dizer que não seja importante fazê-lo, mas se calhar ter tarefas que eles se sintam mais motivados. Pode aperceber-se, sim. Ele tem consciência, pode sentir que de facto alguém o magoou, mas pode não sentir. Vai depender do nível em que esteja no espectro. Mas é por isso que a nossa parte é... Mais para a frente, sim.
percebe, quanto mais cresce, não é? Porque também começa a ter... O que é que acontece? O autismo começa a ser trabalhado... O autismo... uma criança com perturbação do espectro do autismo deve começar a trabalhar o mais cedo possível. Logo, a terapia começa a ser trabalhada muito cedo. E as terapias não são só ir lá e brincar, não é? Aquilo tem uma intenção. Ora, se a intenção é comunicar-se com o outro, se a intenção é perceber a linguagem no outro, chega a uma certa e determinada idade e a altura da vida dele, que ele vai realmente ter sucesso naquilo que anda a ser trabalhado, que é interpretar o outro. Pode ter mais dificuldade do que as outras crianças sem nenhuma perturbação, mas eles chegam à idade que percebem e que sentem. Senhor nosso Deus e Pai, gratos nós te estamos, Senhor, porque vemos em cada um dos teus filhos, desde a mais tenra criança até ao mais idoso, o teu amor, o teu cuidado, a tua compaixão, a tua bondade por cada um de nós. Tu és o nosso Criador, tu és o nosso Redentor, tu és aquele que nos queres ver felizes, és aquele que morreste por nós, és aquele que deseja também que possamos todos juntos habitar contigo na Canaã celestial. Tu nos criaste de maneiras diferentes e por isso também, Senhor, nós precisamos de estar também disponíveis para aprender, para perceber e estar mais capacitados para trabalhar com os nossos pequeninos, de modo a que todos eles também tenham, mesmo aqueles que têm alguma perturbação, eles possam da mesma forma conhecer-te, conhecer o teu amor e possam ter um lugar aqui na igreja. Nós queremos ser uma igreja que acolhe, uma igreja que está desperta, sensível para todos, da mesma forma que tu, quando estiveste aqui, foste o Senhor de todos. Foste o Senhor dos cegos, dos paralíticos, foste o Senhor das crianças, dos adultos, foste o Senhor dos homens e das mulheres. E por isso, Senhor, queremos dar-te graças por este tempo que estivemos aqui em aprendizagem. Temos muito ainda para aprender, não sabemos tudo, mas também acreditamos que tu nos dás inteligência, sabedoria, para podermos aprender cada vez mais e melhor, pondo isso em prática, para que os nossos meninos te conheçam como o único Salvador, para que também eles te possam aceitar, para que também eles possam entregar-se a ti através do batismo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a estar cada vez mais preparados para isso mesmo. E dá-nos, no final deste dia e desta semana também, a tranquilidade e a certeza da tua salvação e também da tua ajuda, em nome de Jesus. Amém.